e partilhar aqui a tela. Vamos então começar aqui o nosso workshop de hoje sobre direitos LGBTQIA+. Então, antes de mais, temos que entender a diferença entre género, sexo e atração. Quando nós estamos aqui a falar sobre as pessoas LGBTQIA+, há uma grande tendência das pessoas baralharem tudo e acharem que uma pessoa transgênero é uma pessoa gay e que uma pessoa gay se calhar também é automaticamente uma drag queen porque se veste de mulher de vez em quando. Enfim, há muitas confusões e então é importante nós entrarmos a fundo para entendermos as diferenças em todas elas. Vamos então começar pelo conceito de género. Género é um conceito social, portanto é diferente da ideia de sexo, é uma construção social, género, e quer dizer que são características culturais e comportamentais que formam aquilo que nós vemos como sendo feminino ou masculino no que toca aos papéis sociais e de género. E por ser uma construção social, as convenções de género, portanto, aquilo que nós esperamos que uma pessoa de determinado género haja, de certa forma, são dependentes do tempo, do espaço, da cultura em que aquilo está inserido e podem ir além da binariedade. Portanto, basta, por exemplo, nós pensarmos, ok, hoje em dia, por exemplo, a ideia que nós temos das cores, do azul estar associado aos homens e o rosa estar associado às mulheres, nem sempre foi assim. Por exemplo, o rosa, por muito tempo, esteve associado aos homens. E também a questão de usar maquilhagem. Muito predominantemente associamos isto ao género feminino, quando na verdade, por exemplo, durante o período do iluminismo, homens usavam maquilhagem nas cortes, porque era também um sinal de riqueza e de nobreza. Portanto, estamos a ver logo aí que não há nada, nenhum padrão comportamental e atitudinal que esteja necessariamente associado a um género ou outro. Dentro desta ideia de género, é importante então também distinguir entre o que é identidade de género e a expressão de género. A identidade de género é a forma como uma pessoa pensa sobre si mesma, ou seja, a forma como ela se identifica, sendo o género masculino, feminino ou um género não binário. Quando a pessoa nasce, nós automaticamente atribuímos um género à pessoa, não é? Portanto, se vem com características sexuais masculinas, nós dizemos que é um rapaz, se vem com características sexuais femininas, dizemos que é uma rapariga. No entanto, ao longo da sua vida, a pessoa vai entendendo a sua identidade de género e vai reconhecer que pode ou não sentir-se confortável com o género que lhe foi atribuído à nascença. Quando não se sente confortável, diz que esta pessoa pode experienciar disforia de género, ou seja, sente que há uma dissonância entre aquilo que ela sente e a forma como ela é tratada e reconhecida em sociedade, e quando isso acontece, ela é então uma pessoa trans, uma pessoa transgênero. Também aqui dentro do pessoa trans, depois há várias particularidades também que já vou chegar mais à frente. Por outro lado, quando a pessoa realmente se identifica com o género que lhe foi atribuído à nascença e, portanto, não sente disforia de género, então aí ela é uma pessoa cisgênero. Portanto, o género que lhe foi atribuído está em consonância com aquilo que ela se identifica. Por outro lado, a expressão de género não é a mesma coisa. A expressão de género é a forma como nós como nós nos vestimos, como nós nos comportamos e como isso pode estar associado a um determinado género. No entanto, isso não quer dizer necessariamente que nós nos identificamos daquela forma. Por exemplo, o que eu estava a dizer há pouco, durante o período do iluminismo, usar maquilhagem era algo que também estava associado aos homens. Hoje em dia, já não, na nossa sociedade ocidental, vê-se a maquilhagem predominantemente associada ao género feminino. Portanto, pode-se dizer, no nosso contexto cultural, que usar maquilhagem acaba por ser uma expressão de género mais feminina do que masculina. No entanto, por exemplo, eu, enquanto homem, posso usar maquilhagem e isso não vai ameaçar a minha masculinidade de forma alguma, porque é apenas a minha expressão e não a minha identidade de género. Isto são normas tradicionais de género, que estão sempre a ser quebradas, estão sempre a ser alteradas, portanto também não nos vale a pena prendermos muito a elas, e é também nesse sentido que acaba por surgir a comunidade LGBT mostrar que isso tem que ser quebrado. Por outro lado, depois falamos então do género, que é uma área social, vamos passar para a parte biológica, que é a questão do sexo. O sexo são então as partes físicas do corpo humano que nós pensamos como sendo masculinas ou femininas. E atenção também a esta questão do pensar, porque mesmo aqui, também da comunidade científica, também se começa a debater um pouco o que é que realmente são características sexuais masculinas e femininas, porque também pode haver alguma ambiguidade nisto, especialmente por conta da existência das pessoas intersexo, são pessoas que nascem com características sexuais ambíguas, ou seja, que não se consegue imediatamente atribuir aí está, um género feminino ou masculino à nascença. Isto porque também nós temos a ideia que existem só duas combinações de cromossomas, XX e XY, associadas a pessoas do sexo feminino e do sexo masculino, mas também a ciência já mostra que há outras combinações e, portanto, também acaba por quebrar novamente esta binariedade que nós temos de que só existem homens e só existem mulheres. Na verdade, existe muito mais do que isso. E neste contexto, em específico, também existem as pessoas intersexo, que podem ou não se identificar desta forma, claro.
Depois, passando então para a questão da atração, que é diferente da questão do género e do sexo. O género, há uma frase que costuma dizer muito quando se fala sobre este assunto, que é: género é como a pessoa se identifica, e a atração é como os géneros a que ela se atrai. De outras palavras, peço desculpa, que esta não era a frase. A frase é: género é como a pessoa quer ir dormir e atração é com quem a pessoa quer ir dormir, por assim dizer. Ou seja, esta é a parte da orientação. Eu quero ir dormir enquanto homem, mas não quer dizer necessariamente que queira me relacionar com mulheres ou com homens também, depende. Aí está, por isso são coisas muito diferentes. No que toca aqui à orientação sexual, então, em específico, é a tendência, e está, não quer dizer necessariamente que seja uma coisa estanque, que a pessoa tenha sempre a mesma orientação sexual e a mesma atração padronizada por toda a gente, acaba por ser uma tendência de uma pessoa se sentir atraída física e ou emocionalmente a outras pessoas com base no seu sexo ou género, sendo aquelas mais conhecidas a heterossexualidade, portanto, pessoas de atrair-se por pessoas de género diferente, homossexualidade quando se atrai por pessoas do mesmo género, a bissexualidade quando se atrai por mais do que um género ou sexo, ou seja, por pessoas do mesmo género e por pessoas de outros géneros, e a sexualidade, que é quando a pessoa experiencia pouca ou condicionada ou mesmo nenhuma atração sexual por outras pessoas. Por outro lado, a atração romântica, a orientação romântica, que também é uma coisa que não se costuma falar muito, é o padrão da atração afetiva com base no género de outra pessoa. Aqui, por exemplo, pode acontecer existir uma pessoa que seja assexual, portanto, ela não sentir, de um modo geral, atração sexual por outras pessoas, no entanto, ela pode experienciar algum nível de atração romântica por outras. E aqui, por exemplo, ela pode experienciar atração romântica por mais do que um género. Então, aqui ela pode-se dizer que é uma pessoa assexual birromântica, portanto, ela acaba por experienciar outras formas de atração. E aqui este padrão de atração também tem o mesmo nome, portanto, por exemplo, a heterossexualidade pode ser visto como hetero-romântico, isto comparando assim orientação sexual, fazendo a ponte para a orientação romântica. Portanto, o género, o sexo e os padrões de atração, embora se possam relacionar, como nós já tivemos a ver aqui, não se determinam necessariamente, já que são independentes uns dos outros. Portanto, como eu dizia, um homem pode se identificar enquanto homem e utilizar maquilhagem, e não fazer e isso não faz dele uma pessoa não binária ou outra uma mulher trans. Uma pessoa sexual pode sentir atração romântica. Enfim, há várias combinações, e mesmo pessoas trans também muitas vezes há esta confusão de que uma pessoa trans também é uma pessoa homossexual. Não necessariamente, as pessoas trans podem se identificar enquanto pessoas heterossexuais. Se, por exemplo, nós tivermos o caso de uma mulher trans, portanto, uma pessoa que à nascença lhe foi atribuído o género masculino, mas depois veio a identificar-se com o género feminino, ela pode sentir-se atraída a homens. Portanto, ela vai ser uma mulher trans heterossexual, ainda assim. Agora vamos entrar no que é a sigla LGBT mais a fundo, já que fizemos aqui este trabalho base, vamos então entrar nos conceitos. Primeiro, no L, L lésbica, que é mulheres homossexuais que se sentem romântica e ou sexualmente atraídas por outras mulheres, portanto, as mulheres homossexuais. Gay também, homens homossexuais, neste caso, mas há muitas pessoas também, por exemplo, mulheres lésbicas ou pessoas não binárias que também se podem identificar com este termo. Portanto, por exemplo, uma mulher dizer que é gay, bem, então no caso é uma mulher lésbica, mas o termo também é flexível. Isto é mais comum, especialmente nos países onde se fala inglês, portanto, nomeadamente nos Estados Unidos, mas aqui em Portugal também já, pelo menos eu já comecei a ouvir mais também um pouco. Bissexual são pessoas que se sentem atraídas física, emocional e psicologicamente por mais do que um género ou sexo. E atenção, aqui eu não digo aos dois géneros, digo por mais do que um, porque esse é o termo correto, já que nós sabemos que pessoas não binárias existem e também acabam por estar incluídas na atração sexual que as pessoas bissexuais podem sentir. Aqui então o bi não é homem masculino, mas sim a atração ao mesmo género e a atração a outros géneros. Portanto, é dois tipos de atração, por assim dizer. Semelhantes a esta identidade, também existem, por exemplo, as pessoas pansexuais, que são pessoas que sentem atração por outras pessoas, independentemente do seu género ou sexo, e também pessoas polissexuais, que são pessoas que sentem atração por vários géneros, mas não necessariamente por todos. Estes dois termos acabam por ser formas de especificar um pouco mais isto da atração por mais do que um género. Obviamente são maneiras diferentes das pessoas se identificar. Mais comum acaba por ser, assim, neste guarda-chuva, acaba por ser o termo bissexual, mas é importante também não excluirmos as pessoas que se identificam com estes termos. Por exemplo, uma pessoa pansexual normalmente diferencia a sua atração da bissexualidade, no sentido em que diz que eu sinto-me atraída por pessoas e não necessariamente pelas características de género ou de sexo daquela pessoa. Portanto, acaba por ser um pouco cega a essa questão. Mas enfim, há muitas variantes, ainda há outras identidades também que não vão entrar por aqui, porque são muitas mesmo.
O T de trans é um termo guarda-chuva para pessoas que se identificam com um género, que pode ou não ser binário, que é diferente daquele que lhes foi designado à nascença. E então aqui nós temos algumas particularidades. Normalmente as pessoas trans, antes de mais, passam por um período de transição, ou seja, modificam certos aspectos da sua vida de forma a refletirem a sua identidade de género, e isto passa, por exemplo, por fazer uma transição social, ou seja, pedir às pessoas para utilizarem o nome que ela prefere, pronomes também diferentes. Portanto, se, por exemplo, se é uma mulher transgênero, ela vai pedir que as pessoas a tratem por ela e não por ele, como foi tratado ao longo da sua vida. Também passa, por exemplo, por fazer a transição legal em documentos, em bancos, em outros serviços. A transição também no sentido de utilizar as roupas que quer, maquilhagem, por exemplo, quiser, ou seja, também alterar a sua expressão de género, e depois também, se a pessoa quiser fazer isso e também tiver os meios para fazer, também fazer uma transição, no sentido de fazer uma operação de redesignação de género. Isto tudo de forma a pessoa experienciar euforia de género, que é o oposto da disforia de género que estávamos a falar ainda há pouco. Assim, a pessoa já se sente confortável com a sua expressão de género também. Estas pessoas podem se identificar enquanto pessoas transgênero, não binária, transmasculina, transfeminina, transexual, travesti, entre outros. Todos estes termos vão depender do contexto em que a pessoa está inserida. Por exemplo, o termo transexual já não é muito utilizado. Hoje em dia já se utiliza mais o termo transgênero porque a comunidade trans, sendo que o termo transexual é muito focado na questão médica, portanto, nesta transição de alteração de órgãos sexuais, nomeadamente, então acabam por preferir o termo trans ou transgênero, mas ainda assim há pessoas que se identificam com este termo e tudo bem. O termo travesti também é muitas vezes utilizado de uma maneira pejorativa, no entanto, a ser tomado de volta, por assim dizer, também numa forma de reivindicação política, e é muito comum, especialmente na América Latina, utilizar o termo travesti. Mesmo mulheres trans, nomeadamente, utilizam este termo. No que toca às pessoas não binárias, também para explicar aqui o que é a questão do não binário. Uma pessoa não binária é uma pessoa que não se identifica nem com os papéis de género masculino nem feminino. E já ouvi dizer muitas pessoas já ouvi dizer que, mas isso é apenas uma invenção, uma coisa, isso não faz sentido nenhum. Se nós pensarmos que esta ideia de construção social de género é algo inventado, foi criado como uma forma de hierarquizar os humanos e organizar as nossas tarefas ainda lá, no período do início da humanidade, então nós reconhecemos que é uma coisa arbitrária, não há nada que estipule exatamente o que é masculino e o que é feminino. E também temos que olhar para a questão antropológica, vermos que em toda a humanidade, mas fora do nosso contexto ocidental, existiram pessoas não binárias. Por exemplo, na Índia reconhece um terceiro género legalmente. Nos Estados Unidos da América, antes do período do colonialismo, existiam as pessoas two-spirit, que eram pessoas que nasciam com dois espíritos nas comunidades indígenas. Ou seja, estas pessoas sempre existiram, só que depois com o processo de colonialismo e com o catolicismo a espalhar-se pelo mundo, isso acabou por se apagar e criou-se esta ideia de binariedade de género que nós ainda temos até hoje em dia. O termo queer, portanto, do LGBTQ, é um termo catch-all para expressar todas as identidades e orientações que são contrárias à cis-heteronormatividade, ou seja, cis de cisgênero e hetero de heterossexualidade. Portanto, todas as pessoas que fogem ou uma identidade cisgênero ou uma orientação não heterossexual, e este termo é utilizado muitas vezes por pessoas que têm identidades não binárias ou que são mais expansivas em termos de género, e porque ainda está a descobrir onde se encaixa dentro do espectro. Portanto, o que muitas vezes também é para as pessoas que se dizem como que me estou a questionar, ainda não sei exatamente qual é o meu termo, sei que provavelmente não sou cisgênero ou não sou heterossexual, então fico no quê, por assim dizer. O termo queer em si também foi utilizado de uma forma pejorativa. Queer em inglês quer dizer estranho, então era utilizado também como um insulto para a comunidade LGBT. No entanto, também é outro termo que tem sido reclamado de uma forma política e que agora acaba por identificar todas estas pessoas que se sintam confortáveis com este termo, claro. O termo, a letra I significa para a palavra intersexo, portanto, o que também falámos há pouco são pessoas que nascem com uma ou mais características sexuais que não se encaixam nas concepções tradicionais dos corpos masculinos ou femininos. O termo A também significa para assexual, portanto, são as pessoas que sentem pouca, condicionada ou nenhuma atração sexual por outras pessoas. Atenção que a assexualidade é um espectro, por isso é que nós dizemos pouca, condicionada ou nenhuma, porque a pessoa pode realmente experienciar algum nível de alteração sexual, mas pode ser muito ocasional, pode ser específico de acordo com os contextos. Por exemplo, temos o termo demissexual, que são pessoas que só sentem atração sexual ao formar uma ligação emocional com outras pessoas. Também temos, por exemplo, o termo grey assexual, ou em português assexual cinzento, que são pessoas que sentem estar entre a sexualidade e outras orientações sexuais, portanto, senta-se ali algures nessa parte do espectro.
E, por fim, o mais, que é para quê? Para as outras identidades que ainda se estão a descobrir, que esta sigla depois, para também não ficar muito enorme, acaba por ficar resumido no mais, e então todas as pessoas que sentem que a sua identidade não está ali representada têm o mais. Estas identidades todas, as pessoas podem dizer que pode até ser um pouco problemático, porque estamos a pôr demasiadas etiquetas nas pessoas e que o importante era apenas reconhecer que não, as pessoas podem amar quem quiserem, podem ficar com quem quiserem, podem se identificar da forma como quiserem. E é verdade, no mundo perfeito, essa seria a realidade. No entanto, o nosso mundo não é perfeito. Nós ainda temos muita discriminação em relação às pessoas LGBTQIA+, e então esta sigla e estas terminologias todas acabam por surgir num contexto de educação, porque nas últimas décadas finalmente tem-se começado a falar mais sobre o assunto e tem-se reconhecido a importância e a validade destas pessoas, e portanto é importante nós termos estes termos para as pessoas se sentirem confortáveis, saberem que existem outras pessoas que nem ela, que aquilo que elas experienciam não é uma coisa anormal, e assim elas conseguem mostrar aos outros o que elas são, relacionar-se de formas diferentes e mais saudáveis, para que eventualmente nós cheguemos a um ponto na nossa sociedade em que realmente estes termos já não sejam necessários, porque é uma coisa simplesmente banal. E ainda para mais sabendo que tudo isto é fluido. A orientação sexual, a orientação romântica e a nossa identidade de género não são estanques. Nós, ao longo da vida, vamos descobrindo isto e pode mudar várias vezes. Vamos então passar para a parte da discriminação que as pessoas queer experienciam. Em Portugal, o nosso clima social ainda continua permeado de preconceitos e aversão. Embora nós já tenhamos tido vários avanços políticos e vários avanços sociais também, ainda existe muito preconceito, ainda existe muita discriminação, e isso acontece inclusive nos contextos escolares, laborais, saúde, segurança, proteção social, desde o bullying que acontece nas escolas, ao assédio que acontece no local de trabalho, à discriminação que existe na saúde, por exemplo, para as pessoas transgênero, que muitas vezes são discriminadas lá, que não são tratadas de acordo com a sua identidade de género, ou pessoas também homossexuais que nós sabemos que ainda bem, até há pouco tempo, pessoas homossexuais, quando iam doar sangue, eram discriminadas porque automaticamente era associado comportamentos promíscuos que estavam associados também a doenças sexualmente transmissíveis, que nós sabemos não é verdade. Portanto, ainda há muitas formas de discriminação que nós muitas vezes não reconhecemos. No contexto laboral em específico, e também por isso nós estamos aqui nestes workshops, as pessoas da LGBT ainda ouvem muitos rumores sobre a sua orientação sexual por parte de outras pessoas, ouvem piadas de mau gosto ou comentários negativos acerca das pessoas LGBT e, portanto, também se sentem desconfortáveis, mas isto também, há pessoas que não são LGBT que também ouvem estes comentários, obviamente. No contexto laboral, as pessoas ainda são gozadas e insultadas, muitas vezes por conta da sua orientação ou identidade de género, acabam por não ser promovidas ou são prejudicadas profissionalmente por fazerem parte desta comunidade. E, por fim, por medo de serem discriminadas ou constrangidas e por terem também sido socializadas a não sair da cis-heteronormatividade, ou seja, ao longo das suas vidas sempre ouviram dizer tens de comportar de certa maneira, não podes ser assim, então no contexto laboral também acabam por não partilhar aquilo que elas são verdadeiramente, mesmo que elas se assumam como tal no seu dia-a-dia, na sua vida pessoal. Muitas vezes as pessoas, pessoas LGBTQIA+, quando entram em novos contextos de trabalho, têm que testar as águas, têm que sentir se realmente se sentem seguras ali, se, portanto, acabam por ver um pouco o clima antes de assumirem como elas realmente são. Portanto, por exemplo, em conversas banais, à hora do almoço, estão a falar com os colegas, eles estão a falar da sua vida pessoal e perguntam, então, por exemplo, um homem, então, e a tua mulher, o que é que faz? E ele diz, o meu marido faz isto. Acaba sempre por criar algum nível de constrangimento inicial, se a pessoa ainda não estiver completamente confortável e se não tiver a certeza que o local onde está inserida é realmente seguro para a sua identidade. Portanto, temos que assegurar que as nossas culturas de trabalho são abertas, são inclusivas às pessoas LGBT, para que elas não tenham medo de se assumir como elas são, que nem fazem no seu dia a dia. Assim, o que é necessário fazer? Primeiro, nós temos que fomentar a visibilidade das pessoas queer nos diversos níveis de responsabilidade da organização. A representatividade é chave para todos os níveis, para todas as dimensões da diversidade e para as pessoas queer é a mesma coisa. É importante também comunicar a inclusividade da organização. Por exemplo, podem-se colocar símbolos como a bandeira do orgulho LGBTQIA+, nas instalações, durante o mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT, em objetos, portanto, nos computadores por autocolantes, nos meios de comunicação digital, muitas empresas já fazem isto. Portanto, isto de forma também a celebrar as datas importantes da comunidade, fazendo isto com um verdadeiro propósito de inclusão e não de uma forma de pinkwashing, que é uma coisa que temos que ter aqui em conta. Pinkwashing é uma forma de marketing que
é uma espécie de captar a atenção das pessoas LGBTQIA+, dizer, nós somos muito inclusivos, aqui nós vendemos bandeiras LGBT e tudo mais, mas depois nas suas práticas internas não refletem essa mesma inclusão. É uma coisa, por exemplo, que a Allby trabalha, não é? Que é alinhar a mensagem da empresa com aquilo que ela faz internamente no que toca a ESG. E aqui tem que ser exatamente a mesma coisa, porque senão estamos a ser hipócritas, não é? Também é importante criar redes de pessoas LGBTQIA+, e aliadas dentro das empresas, que podem servir como grupos de apoio e também de aprendizagem. Pode-se também ministrar ações de formação e sensibilização, que nós estamos aqui a fazer agora, dirigidas a todos os departamentos e hierarquias, para também ensinar uma linguagem correta e inclusiva. Portanto, por exemplo, temos a questão estava a falar há pouco, das pessoas trans. O termo transexual já não é muito utilizado, então acaba-se por promover mais o termo trans ou transgénero, porque acabam por ser mais abrangentes. Também aquela questão das piadas de mau gosto, por exemplo, de que nós achamos que são inocentes, mas na verdade não são. Por exemplo, nós sabemos que temos um colega que é homossexual e entre as colegas elas dizem, pá, que desperdício. É uma coisa que parece inocente, mas na verdade não é, porque o homem não está a ser desperdiçado, ele simplesmente não se sente atraído a mulheres, não quer dizer que os homens com quem ele esteja não estejam a aproveitá-lo bem, por assim dizer. Temos que reconhecer que há estas piadas que parecem inocentes, mas não são, acabam por ser formas de microagressão também. Ou então, por exemplo, com as pessoas bissexuais dizerem, tu és invejoso, queres tudo, ou pensar que elas são automaticamente promíscuas e que não conseguem assumir compromissos só porque experienciam atração sexual por mais do que um género. Isto é altamente bifóbico, também não se deve fazer. Portanto, devemos ter muita atenção a este tipo de piadas. Se houver piadas, tem que ser mesmo num contexto em que sabemos que a pessoa se sente confortável e que não insulta. Também devemos combater ativamente todas as formas de LGBTfobia, preconceitos e microagressões, que nem estava a falar aqui agora também, e atenção que a própria comunidade LGBT também é passível de passar esta discriminação. Por exemplo, estava a falar das pessoas bissexuais, volto a trazer este tema, mesmo dentro da comunidade LGBT, as pessoas bissexuais são muito discriminadas porque acabam por, aí está, pessoas dentro da comunidade dizerem que elas não estão indecisas, ou que é um caminho para a homossexualidade, ou por exemplo, para homens bissexuais, costuma-se associar muito a ideia de que eles na verdade são gay, e para as mulheres bissexuais que na verdade são heterossexuais, mas que ainda estão a experimentar. São ideias novamente bifóbicas que não são verdade. Estas pessoas têm a sua orientação e identificam-se desta forma e devem ser respeitadas. E, por fim, ter em conta as necessidades e desafios específicos relativos a cada um dos grupos que constituem a comunidade, porque as características do indivíduo, ao se interseccionarem, criam obstáculos societais que são incomparáveis. Portanto, aqui entra a questão da interseccionalidade, que é a forma como diferentes níveis, as nossas camadas de identidade vão criar diferentes níveis de discriminação. Portanto, um homem gay vai experienciar homofobia, provavelmente na sua vida, mas uma mulher lésbica vai experienciar homofobia e ainda sexismo também por conta de ser uma mulher. Uma mulher negra lésbica ainda acrescenta a questão da etnia, portanto ainda vai ser discriminada de outra maneira também, provavelmente vai ser erotizada também de outra maneira, descredibilizada em outros contextos. E também temos de ter em conta as necessidades específicas do indivíduo, nomeadamente, por exemplo, no que temos das pessoas trans. Sabemos que é um caso muito específico no contexto laboral, porque é muito sensível, de um período para o outro, esta pessoa se identificar de uma forma diferente e pedir a todos os colegas, a todas as hierarquias, para tratarem de uma maneira diferente, nos documentos também alterar o seu nome, os seus pronomes. Isto tudo é um processo que pode ser muito complicado e, portanto, é importante que a empresa esteja aberta a essa necessidade e realmente criar as condições para que ela se sinta confortável, nomeadamente também, por exemplo, permitir que ela utilize a casa de banho com que ela se sinta mais confortável, tire o tempo necessário também para fazer processos de operação de redesignação de género, caso assim necessite, e por aí fora. Portanto, as pessoas, ao fim e ao cabo, dão o seu melhor quando sentem que pertencem e são respeitadas, e se espaços de trabalho onde elas possam ser elas mesmas são terrenos férteis para a produtividade e criatividade. É importante nós incluirmos estas pessoas não só pela questão social, sabemos que toda a gente está bem, mas também porque ter estas pessoas com qualquer outra dimensão da diversidade vai ser altamente benéfico para a empresa. É através da educação e empatia que se aprenderá a respeitar este arco-íris de identidades. Pronto, e assim terminamos aqui esta exposição inicial teórica, e peço desculpa se já falei demasiado, para então entendermos as necessidades das pessoas LGBT. Agora vou passar aqui a palavra
Há a Helena Rodrigues, que é CEO e fundadora da Allbuy, e que vai falar aqui com a Rita Paus, que é diretora executiva da Casa Aqui, e que também já tivemos o prazer de ouvir no dia 21 de março, lá no Teatro Tivoli. Olá, obrigada, Filipe, mais uma vez pelo convite e por estarmos aqui. A tua introdução tem temas e dá aqui pano para mangas, portanto podíamos estar aqui muito mais do que o resto deste tempo a falar, e eu já vou ver aqui com a Rita que temas é que nós vamos abordar, e vou pôr aqui alguns em cima da mesa. Efetivamente, a Allbuy trabalha toda esta área de engagement e de alinhamento entre aquilo que são o propósito e os valores das organizações e das marcas, e muitas vezes o que é que os colaboradores revêem nestas organizações e o que é que os consumidores veem das marcas, que esperamos que cada vez mais seja o mesmo. E essa chamada de atenção do peakwashing que referiste, Filipe, tem muito a ver efetivamente, ainda no outro dia chamamos a atenção para isso. Ainda há marcas que sim, querem abordar aqui algumas e ter presentes algumas questões no que diz respeito à diversidade, igualdade e inclusão, e que depois efetivamente na prática não o fazem. E nós trabalhamos marketing de inclusão precisamente para isso, e eu penso que a Rita também já tem estado em contacto com muitas empresas precisamente para apoiar efetivamente a que essas divergências aconteçam cada vez menos. E é um bocadinho disso que vamos falar aqui hoje, desta temática da LGBTQIA+, no contexto das empresas, naquilo que diz respeito à inclusão no trabalho, à empregabilidade, e mais do que eu ouvirmos falar do que isso, acho que uma especialista na área, como é a Rita, que é fundadora e diretora executiva da Casa Aqui, que tem uma experiência vasta em consultoria nesta área, que foi também na Comissão para a Igualdade de Género, e a Casa Aqui, que representa todo o trabalho que provavelmente a Rita tem feito nos últimos anos e que desembocou em toda a sua experiência, é uma associação que efetivamente trabalha estas áreas, que é a inserção e a inclusão desta comunidade nas empresas, a capacitação da comunidade queer nas empresas. E é um bocadinho aqui que eu queria dar a palavra e chamar aqui a Rita à conversa, sendo que somos 17, estamos só eu, a Rita e o Filipe aqui com a câmara aberta, mas qualquer um de vocês pode participar, e agradecemos que coloquem questões, porque o objetivo é que isto seja uma conversa, e uma conversa prática, pragmática, e que mostre casos práticos daquilo que é esta inclusão e esta implementação da comunidade queer em mercado de trabalho. E eu, Rita, vou começar aqui. Nós vimos aqui uma série de conceitos, nós vimos na Happy Conference, em relação a vários temas, que muitas vezes na nossa sociedade, que é dita bastante aberta, ao pé de outros países, mas que ainda assim nós verificamos que há uma grande confusão de conceitos, que há aqui uma grande confusão não só naquilo que é LGBTQI+, mas em todos os conceitos de diversidade, inclusão e igualdade, e uma das áreas que eu acho bastante interessante, até porque do ponto de vista da igualdade de género e da diversidade de género, eu trabalho muito mais essa área, lá está esta relação ou correlação entre igualdade de género, que não é só homem e mulher, mas também a comunidade queer. E eu lançava aqui esta questão, primeiro, essa dicotomia, e depois o impacto de tudo aquilo que nós tivemos a ver aqui, que o Filipe falou também, na sociedade, porque, e dou-te a palavra já, Rita, porque uma das coisas que nós sentimos muito é, tanto nas empresas como na sociedade em geral, é efetivamente às vezes esta sociedade em geral que não concebe ou que não identifica estes conceitos todos, também a relação que faz entre aquilo que é ativismo e aquilo que é reconhecimento e que é o ganho da consciência do que são pessoas diversas, iguais entre si, mas com diferenças claras, está bem? E aí lanço aqui a discussão e Rita, se puderes abordar um bocadinho estes temas para depois começarmos e avançarmos para a mostra de casos mais concretos desta inclusão no mercado de trabalho. Okay. E obrigada por teres vindo.
Obrigada eu, olá a todas as pessoas, é com muito gosto que estou aqui. Então, respondendo à primeira questão, que é uma questão basilar de facto. Aqui a questão começa toda por base em que nós na nossa espécie temos usualmente dois tipos de corpos mais típicos, que é o do sexo masculino e sexo feminino, e o Filipe já muito bem disse, temos aqui também variantes de desenvolvimento sexual, que são outras pessoas que têm outras características que não são aquelas que geralmente encontramos por norma. E o que nós sabemos, e nós que trabalhamos estas questões de género e o conceito de construção social é vital para perceber estas questões, é que há uma série de significados, representações e narrativas que são atribuídas aos corpos em função da reprodução humana. E aqui, obviamente, nós sabemos perfeitamente que há na nossa espécie para a reprodução a necessidade de dois gametas e de um útero saudável de uma pessoa saudável, e portanto isso é inquestionável, não está em causa, mas o que aconteceu foi que ao longo dos tempos foram construídas determinadas expectativas e regras e normas sobre estes corpos conforme são reconhecidos, não é? E isso tem implicações imediatas na desigualdade entre mulheres e homens cis, portanto, e isso pronto, não é sessão de hoje, mas é relevante, mas em última instância e dentro deste enquadramento, a discriminação que é vivida e a opressão que é vivida pela população LGBT+, e desculpem que é esse o termo que usamos, né, aqui na casa aqui, que eu brincava há bocado, é mais fácil para nós, em termos de... LGBT+, então agora... LGBTI+, incluímos o LGBTI+, intersexo e mais okay. mais. Também são ramificações destas expectativas de género, ou seja, das pessoas é esperado se a fêmea vai gostar de machos e vai se interessar por machos em termos sexuais e românticos, se for macho vai se interessar por fêmeas, e depois na questão das pessoas trans, então aqui a ligação é bastante óbvia, portanto nestas expectativas e regras que são impressas sobre nós conforme a genitália que é reconhecida à nascença, há necessariamente uma divergência e uma incongruência. E eu até sou um bocadinho mais provocadora, que nenhuma de nós, e isso é os estudos que mostram, porque é a minha área de especialização, portanto eu fiz uma dissertação mestrada em cultura, biologia e género, nenhuma pessoa é totalmente feminina ou masculina em nenhum momento, mesmo em termos do que seja, porque nós todos, enquanto pessoas humanas, somos diversas. O que nós temos é uma sociedade e uma cultura onde tendemos a dar um género a características. E, por exemplo, eu conto muito, eu faço esta piada só para se enquadrar um pouco, até porque o conceito de género acabou por ser a ideia em si por Margaret Mead, mas ela não falava de género, ela falava de sex roles e sex norms, mas há um contemporâneo dela que é o Isaac Madison Bentley, que é a pessoa que fala pela primeira vez do termo gender enquanto construção social num artigo científico, e ele falava que nós, a nossa espécie, tem uma consciência dessas expectativas que as outras espécies não têm, nomeadamente as domésticas, as animais, e eu dou sempre este exemplo, a brincar um pouco, nós, uma gata, pode, e é, muitos de nós já testemunhámos isso, uma fêmea, portanto da espécie felídea, é corajosa quando é necessário, não é? Pronto, a gata, depois de ser corajosa, não se vira para si e diz, pá, foi muita macha. Portanto, os animais não têm consciência destas diferenças e as implicações, nós temos, e essa socialização de género começa aliás a partir dos 2, 3 anos em que começamos a olhar para os corpos e percebemos que há corpos mais parecidos com os nossos e corpos mais diferentes, e que a partir desses corpos há diferentes expectativas do que é que devemos fazer, o que é que gostamos de fazer, o que é as nossas aptidões e competências por aí adiante, e podemos coincidir ou não então com essas normas e com esses estereótipos, e quem não corresponde geralmente são as pessoas que depois acabam por ter dificuldades e serem censuradas, vítimas de violência. Então, para fazer esta ligação, sem dúvida é tudo com a mesma origem, é tudo com estas expectativas à volta da reprodução humana. Obviamente que na orientação sexual então nem se fala, digam aquela frase que se fosse toda a gente assim a espécie acabava, que também não é verdade, porque a orientação sexual não implica que não haja uma prática reprodutiva, se for necessário, biológica, mas temos aí então o ponto comum. As pessoas trans, por norma, acabam ser aquelas que quebram de algum modo aquilo que é esperado de forma mais gritante, mas por isso é que eu estava a dizer há bocado que eu acabo por ser às vezes um bocadinho provocador, é que não há ninguém que não seja transgressor. E, portanto, em última instância, todos nós, em algum momento, e várias vezes, às vezes ao longo do dia, somos trans naquilo que significa transgredir. Obviamente na questão de identidade. E aqui estou a falar da expressão de género.
e o Filipe separou muito bem. Portanto, uma não decorre da outra. Justamente nós exprimimos, e nós na casa aqui falamos de expressão de género normativa ou não normativa, justamente por isso, porque o que é feminino hoje não foi no passado e pode não vir a ser no futuro, porque justamente é construído. E então nenhum de nós verdadeiramente, porque justamente até os estudos da área da psicologia e até mesmo a neurociência também já nos mostra que não é possível identificar um cérebro masculino do feminino, entre aspas. Somos diversos entre fêmeas e machos, fomos para o termo da biologia, e portanto o que nós temos é pessoas que correspondem ou não àquilo que é esperado delas. Ok? Rita, desculpa interromper, mas é que eu vou aqui introduzindo algumas... Não, desculpa, mas não, estava a terminar, era mesmo muito próximo neste ponto, sim, força, Vera. Mas pronto, como eu estava há pouco a referir e decorrendo do que tu disseste, me parece, se calhar, para essa chamada de atenção mais natural e animal, digamos assim, mas do ponto de vista daquilo que é a perspectiva da sociedade, ainda dita o que a maior parte das pessoas nas empresas, digamos assim, achas que este conceito híbrido às vezes veio ajudar ou dificultar o reconhecimento das minorias? Porque voltamos aqui à questão lá está, dos conceitos e à questão às vezes ou muitas vezes não se querer falar dos temas porque se tem medo que se o faça do ponto de vista de ativismo, como disseste há pouco, se eu sou muito macho ou sou muito que não tem nada a ver, como é óbvio, não é? João, mas esse conceito híbrido veio dificultar ou veio ajudar no âmbito... Quando falas de conceito híbrido, é o género ser um termo mais inclusivo, é isso? Sim, eu diria que sim. Nós estamos também aqui a receber, se quiserem colocar algumas questões no chat, estejam à vontade, está bem? E nós vamos aqui vendo... Sim. Desculpa, Helena. Não, avança, que é uma questão que estávamos aqui a receber. Sim, aqui a questão é... essa questão é extremamente pertinente. A questão de fundo é que nós não conseguimos compreender estas questões sem a desconstrução. E aí é que está. E eu também me apercebi disso, portanto, até a violência de género enquadrar também a violência contra pessoas LGBT+, também é recente, nem todas as pessoas ainda têm esta noção. Ainda no outro dia falava com pessoas dentro do associativismo nesta temática, que achavam que a violência de género estava desagregada e não está. A SIG já há muitos anos que a incluí. Aliás, a própria a União Europeia também tem uma diretiva em que explicita, no mínimo nas questões da expressão e identidade de género, que também constitui violência de género, a violência nestas temáticas. E a casa aqui tem um apartamento onde recebe estas pessoas. Sim. Na questão da orientação sexual, já é mais difícil algumas pessoas fazerem as associações, mas de facto, como eu expliquei há bocado, esta expectativa de quem é que nos sentimos atraídos ou nos apaixonamos também é um papel de género de certo modo. Pode responder o que é a maior parte das pessoas, mas não deixa de ser uma expectativa e, mais uma vez, sempre a pensar nesta ótica do que é melhor para a espécie se perpetuar, que é muito a lógica por trás. Agora, sem dúvida, este é um tema extremamente complexo e nós, por exemplo, na casa aqui fazemos formações de 18 horas sobre esta temática com especialização para crianças e jovens e fazemos de 21 horas, que são os referenciais da SIG, sobre violência doméstica em casais do mesmo sexo e contra pessoas trans. Nós trabalhamos sempre os conceitos a fundo, porque sem esta desconstrução é muito mais difícil, e até aquilo que o Filipe nos fala, de quebrar esta visão binária. Perceber que, olha, não há só sexo feminino, masculino, mas também há pessoas intersexo, até mesmo da orientação sexual, perceber que há pessoas pansexuais também, né, que depois já abre aqui o escopo, e também estas 4 dimensões estarem desagregadas, o sexo biológico, identidade de género, expressão de género e orientação sexual. E, portanto, necessariamente precisamos de conversar. E atenção, os próprios conceitos não estão totalmente estanques. Há aqui coisas que o Filipe usou que, por exemplo, nós da casa aqui não usa, não tem problema. A gente precisa de se entender, acima de tudo. E, portanto, esta temática é muito complexa e eu percebo que complexifica alguns conceitos, mas sem eles também não conseguimos nomear e descrever. Sim, concordo. Então nós precisamos de conversar e de falar, e muitas vezes nas formações eu vejo a cabeça das pessoas a explodir e eu digo, eu sei que é muita informação, é muita ideia nova, muito conceito novo, mas o que nós estamos é a expandir o reconhecimento da diversidade, estamos a começar a abrir porque nos foi dito sempre que só existia isto,
E afinal essa não é a verdade, existe mais para além disso. E o que nós estamos a fazer aqui é reconhecê-lo. E agora vamos começar a organizar as nossas ideias. E acima de tudo, a questão de fundo aqui, que é a mais simples de todas, é deixar as pessoas serem elas próprias. Esta é que é a base de tudo. E quando nós alcançarmos isso, ninguém vai querer saber o que é ou deixa de ser, porque as pessoas simplesmente são. Mas até lá, como nós crescemos ainda muito com ideias fechadas do que é possível, o que é que não é possível, o que é que as pessoas são ou não são, nós ainda temos que falar e explicar. Eu penso que acima de tudo é isso. Sim, sim, eu acho que é completamente uma questão de, não é completamente, mas é muito uma questão de se conversar, de incluir e de efetivamente educar e capacitar, e vocês também fazem isso. Não é o tema para aqui, e já vamos ao tema para aqui, mas nessa lógica eu achei muito interessante o trabalho que vocês fazem junto de crianças e jovens, porque ainda ontem estava a falar com uma colega aqui da UBAI que tem filhos da idade das minhas, que têm 10 anos, a forma como nós nos preocupamos, e nós na UBAI temos muito essa preocupação e somos bastante inclusivos, mas a forma como nós efetivamente nos direcionamos a crianças entre os 8 e os 10 anos, as escolas onde elas estão e como é que abordam esta questão. Na escola das minhas abordam diretamente e têm sessões sobre o tema, e a forma como depois nós usamos a palavra normal ou comum, não é? E é um tema bastante interessante, não é para hoje, mas é um tema que com certeza eu vou falar contigo noutros âmbitos, porque do ponto de vista das crianças e dos jovens é claramente necessário e faz todo o sentido, nem que seja esta criação de consciência e de educação para o respeito por todos, não é? Pronto. E eles próprios, não é? Pronto. Mas pronto, passando aqui à empregabilidade, que é outra, que é o nosso foco aqui hoje. Rita, como é que vocês na casa aqui, e como é que tu em todo o teu trabalho que tens feito, na prática trabalham e fomentam e desenvolvem esta questão da capacitação, e temos aqui dois eixos que eu acho que são bastante diferentes, que é vocês com a casa que têm, não é? E onde recebem estas pessoas efetivamente marginalizadas e vítimas de violência doméstica e tudo mais, que se calhar são diferentes daquilo que é nós fazemos um processo de consultoria e são timings diferentes. Se calhar numa primeira instância temos que abordar aqui e trabalhar determinados temas e depois, ok, como é que nós trabalhamos e como é que na prática vocês, e tu há pouco falaste de algumas empresas que se achares por bem, gostava que repetisses aqui, mas esta questão efetivamente da inclusão no trabalho e da empregabilidade e da capacitação para isso, tanto do ponto de vista da empresa como do ponto de vista da pessoa que vai ingressar, porque às vezes penso que muitas vezes tem a ver, quer dizer, vai de um lado e de outro, não é? A empresa tem que estar preparada, as pessoas têm que estar predispostas, não é? Exatamente, sim, pronto. Então, o apartamento de otimização que temos neste momento 4 vagas e de facto, e já agora, em princípio até o final do ano teremos mais 8, portanto temos aqui já protocolizado mais 2 com a Segurança Social, neste caso a atual é com a Câmara Municipal de Lisboa, mas numa das áreas vitais no processo de otimização e na construção do projeto de vida acaba por ser a empregabilidade, e nesse sentido o que é que quer dizer? Que esta pessoa consiga aceder ao emprego e ao trabalho e ter um sustento próprio. E nós, se formos francos, é uma área vital da nossa vida e ainda mais para estes jovens porque, nomeadamente, a maior parte deles não tem suporte familiar nenhum e o suporte social é muito fraco. Obviamente depois perguntarmos, o Estado dá direitos e dá proteções, sim, mas depois muitas vezes são revitimizadas estas pessoas nas respostas generalistas e é por isso que por enquanto nós existimos, atenção, não é esse o objetivo, isto é a curto prazo porque sabemos que as pessoas não pedem ajuda às respostas gerais e enquanto tal queremos ter as respostas especializadas, mas obviamente que tem de ser global, não é o nosso objetivo continuar nas próximas décadas sempre nesta perspectiva. Mas nós o que fizemos, e foi uma oportunidade bastante feliz, foi entre 2017 em 2018, iniciámos uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, a Associação de Emprego Apoiado e a Fundação HCAN no projeto de Rede de Emprego, que algumas empresas até conhecem,
E a filosofia que está subjacente é de sustentabilidade, e nós estamos completamente de acordo com essa perspectiva, e ela é ainda mais importante para a nossa população, porque não nos basta arranjar emprego, depois é importante que as pessoas se mantenham no emprego e não sejam discriminação lá, não é? Então nós temos aqui, por um lado, esta necessidade que é mais imediata às vezes, não é? E que às vezes esta parceria que tínhamos com a Rede Emprega não se coordenava, porque nós precisávamos de emprego a curto prazo, 1, 2, 3 meses para jovens, e atenção, muitas vezes o apoio à empregabilidade não é só já após saída de casa, às vezes é porque estão a ser vítimas de violência em casa, e às vezes pode ser psicológico e emocional, e necessitam de sair, de se emancipar para sair daquela situação de violência. Nós acabamos por acolher no apartamento os casos mais extremos, não é? Portanto, o que é que nós temos estado a tentar, e o que temos feito nos últimos anos, é estabelecer algumas parcerias informais com empresas no sentido de têm as suas vagas públicas, e nós fazemos aqui uma tentativa de encontrar se há um match ou uma combinação entre as pessoas que temos e que precisam de emprego e a candidatura, e depois notificamos, olha, nós enviamos esta candidatura, esta pessoa vem da nossa parte. Nós temos tentado não falar de discriminação positiva, que eu sei que a maior parte das empresas não gosta, mas aqui é um pouco a perspectiva de pensar, e atenção, nem todas as pessoas LGBT+ são vulnerabilizadas. Okay? Pois é, isso é importante dizer porque, por exemplo, nós temos um colaborador aqui na OBAI, com quem estávamos a falar no outro dia, e portanto há empresas onde isso não acontece, que me referiu, é gay, é negro e é brasileiro. E é, de alguma forma, efeminado. E isto foi ele que salientou, nem sequer fui eu. E nós estávamos a falar sobre isto, e ele disse-me que sentiu muito mais discriminação em Portugal, desculpem, por ser brasileiro e negro do que por ser gay. E, portanto, sim, nem todas as pessoas são, e vocês trabalham com ambas, não é? E, portanto, uma empregabilidade, e isso é preciso, eu acho que é importante nestas conversas salientar, e agradeço por isso, Rita, e desculpa estar a corroborar, mas sim, não é só tudo marginalizado e tudo, e as pessoas são todas vítimas de violência e discriminação e não sei o quê, não, mas temos que estar atentas e proteger também essas, sim. Exatamente, a situação que temos nós temos aqui um grupo vulnerabilizado de forma especial, com especificidades, e depois temos pessoas que têm menos condições e menos oportunidades, e portanto até o nosso objetivo. Sim, Helena, diz. Desculpa. E do lado das empresas, e desculpa trazer para aqui, mas eu acho que é importante porque teoricamente, aqui também o nosso target são as empresas, não é? Efetivamente, não é preciso ser, e queremos estar atentos e defender e ajudar as pessoas que estão vulnerabilizadas, mas do ponto de vista daquilo que é a empresa, como é que nós fazemos sentir bem as pessoas que são comuns como nós, mas que são gays? Exatamente, eu devia te responder isso. Então, só para dizer que, no fundo, o que nós gostaríamos é que houvesse aqui uma especial atenção, que entre uma pessoa que não tem outros meios de apoio, que necessita de facto do emprego, possa haver aqui, e eu não gosto muito de fazer comparação do trabalho excelente que tem sido feito com pessoas com deficiência, mas um bocado na perspectiva de que estas pessoas, se calhar, precisam de oportunidades especiais, ok? Portanto, e não é para todas as pessoas LGBT+, é para aquelas que estão em situação de emergência social ou vulnerabilidade social. Isso é um bom paralelismo, sim. Exatamente, porque justamente nós estamos melhor em Portugal, nós somos de facto dos melhores países no mundo para se viver sendo LGBT+, mas a discriminação ainda existe no dia-a-dia, portanto, e ela é muito ativa, e nós temos situações às vezes muito agudas de pessoas que estão completamente isoladas e sem suporte, e portanto é mais nessa perspectiva. Então, o que é a fase seguinte? É a preocupação com a inclusão laboral, porque é boa para toda a gente, e não só para a população LGBT, mas para aquelas pessoas que estão numa situação relativamente confortável, mas ainda assim há implicações. Eu falei na conferência disso, nós temos imensos constrangimentos para as pessoas, há pessoas que até vivem bastante estressadas de serem descobertas, foi uma coisa que eu até não referi tão explicitamente, mas há esse stress, e esse stress tem impacto na saúde. Aliás, posso partilhar convosco que já foi feito um estudo, neste caso foi só com homens gay, em que mostraram que a nível da suprarrenal o cortisol já está deficitário do stress crónico, de medo de ser descoberto, de ser maltratado, de ser discriminado, de ser prejudicado. Portanto, ter em conta isto e, portanto, logo à partida, se nós tivermos empresas em que têm mensagens claras de inclusão, já estamos a ir bem, e posso dizer que não temos dados nas empresas, mas eu tenho dados na área das escolas nos Estados Unidos que mostram que as escolas que têm políticas internas claras nesta temática, que têm mensagens claras,
o impacto sente-se até naqueles que não são assumidos. Portanto, as pessoas que não são assumidas mostram logo níveis de saúde mental melhores. Porquê? Sabem se alguma coisa a acontecer, vão ser protegidos ou vão ter resposta. E isso é muito importante. Portanto, às vezes nem é preciso ser tão ativo, basta ser um ativo passivo que já temos impacto. E aqui, acima de tudo, nós temos também que perceber que isto tem de ser transversal. Portanto, nós podemos ter as 10 vias de acordo, mas depois as pessoas não perceberem a importância e não desmontarem uma série de crenças e estereótipos, nós vamos continuar a ter certas práticas. E por isso é que nós na casa aqui, nas formações que trabalhamos, nós reviramos todos os preconceitos e todos os mitos. Tudo, e vale tudo e pode-se falar de tudo. Porque se não desmontarmos, vamos continuar a ter ideias e isso tem impacto depois em nós. Aquilo que nós já ouvimos dizer e que achamos, ou que generalizamos da experiência que tivemos com alguém que é amigo ou conhecido, que isso também é um perigo às vezes, não é? As pessoas LGBT+, são diversas. É uma frase que eu gosto muito, que é um caso, pronto, é muito sucinta, mas dá para extrapolar, que há tantas formas de ser gay como os gays que existem. Ok? Obviamente há tantas formas de ser LGBT+, como as pessoas LGBT+, que existem. E eu também brinco muitas vezes, eu posso estar numa sala com uma mulher lésbica, uma heterossexual, e eu só tenho orientação sexual em comum com aquela mulher lésbica e tenho imensas coisas em comum com a pessoa heterossexual. Portanto, desmontar isto é só uma componente, é central. Portanto, os afetos, a nossa identidade são centrais e não é de não dar relevância, mas atenção, não nos resume. Começa logo por aí. Pronto, mas é preciso muito trabalhar estas crenças e desmontar uma série de estereótipos e a visibilidade ajuda também, mas as pessoas não têm a obrigação de ser visíveis. A maior parte das pessoas vão escolher ser visíveis quando se sentem seguras e que não há riscos. E aquilo que eu tinha dito na conferência, nós, ainda mais se tivermos fraco apoio social e familiar, vamos querer manter um emprego, portanto. E isso depois pode haver impacto, obviamente, na produtividade e até no bem-estar dentro do espaço e pode-se perder talentos e pode-se perder mais-valias. O que é que a empresa pode fazer mais? Um pouco naquilo que eu já tinha falado, portanto, dentro do seu plano para a diversidade e inclusão, ter esta componente claramente e trabalhar naquilo que são as especificidades. Primeiro, reconhecer que são características que não são necessariamente visíveis. Aqui a Helena estava a falar de isso é muito interessante e importante, porque depois lá está, como há bocado falamos do ponto de vista do marketing e da comunicação, pois nós queremos mostrar que fazemos estas coisas todas e mais não sei o quê, portanto sim, não tem que ser visível. Sim. Pronto, e a questão aqui, por exemplo, o caso do efeminado, o efeminado que sabe tratar é da expressão de género. Foi ele que salientou isto, e eu nem sequer me tinha passado pela cabeça. Sim. E atenção, a expressão de género é a primeira base para a discriminação, é a partir dela que as pessoas estão a ser vítimas de violência e que são dadas etiquetas ou não, que é gay, que é lésbica, que é etc, ou simplesmente que é trans, independentemente do que seja, portanto, e porquê? Porque a expressão de género, a partir do momento que é manifestada, é visível. Sim. E quem já tem características, as pessoas que são andrógenas já têm a questão em termos físicos, há pessoas que são andrógenas, algumas pessoas intersexo então são particularmente, por exemplo, as pessoas XXY não é um caso, mas há pessoas que também são andrógenas de maneira como se apresentam, ou nos gostos, ou nos maneirismos, o que for. Essas são logo as primeiras. Porque eu posso decidir não contar a ninguém que eu estou com alguém do mesmo sexo ou da mesma identidade de género que eu. Esta situação já não é? Pronto. Sim. E, portanto, nós temos de facto de ter aqui, por um lado, mecanismos em que as pessoas possam, anonimamente, como tinha falado na altura, reportar como é que está a ser a experiência no ambiente de trabalho. Estou-me a sentir bem, não me estou a sentir bem, o que é que eu acho que podia ser feito cá, o que é que não podia ser feito, o que é que tem acontecido, e depois tem de haver, de facto, também uma clareza muito grande em termos de que se há situações elas podem ser reportadas anonimamente, ok? E não é obviamente numa perspectiva persecutória, mas é de as pessoas serem chamadas e darem a sua opinião e testemunho do que se passou, não é? Sim, portanto, sim. E perceber também que acima de tudo a mudança interna faz com atitudes proativas, portanto, e não tem de ser de conflitualidade, portanto, aquilo que o Filipe dizia que é muito comum, eu própria já trabalhei numa multinacional há muitos anos e ouvi piadas, e depois obviamente quando souberam que eu era, calaram-se, podiam não ter calado, não é? Há casos que não calam. Sim. Mas esta questão ativa de questionar, não deixar, porque muitas vezes é isso que acontece e não é, eu não digo isto de uma forma censuratória, que nós obviamente não queremos criar ondas e, por exemplo, nós temos aqui uma característica com outra especificidade que eu trabalho muito, por serem características não são necessariamente visíveis, facilmente vêm atrás de nós se nós defendemos alguém.
tu estás a defendê-los porque tu também és. E isto inibe, em termos daquilo que são as pessoas aliadas, uma maior à vontade para defender. E então envolve alguma coragem aqui também, mas acima de tudo, e volto a dizer, não é num nível de conflitualidade, mas é questionar. Porquê é que estás a dizer isso? Já pensaste que estás a dizer isso e que há pessoas que podes estar a magoar? Ou porquê é que achas que as coisas podem ser ditas desta maneira, e desconstruir. Acima de tudo, ter essa capacidade de diálogo, que é a conversa que nós tínhamos falado, de empatia, então aqui é essencial, mas também sabemos que nem todas as pessoas vão querer ser empáticas, mas esta percepção de que, em primeiro lugar, estas pessoas, as LGBT+, são pessoas que estão constantemente connosco, muitas vezes são as pessoas que estão na nossa família, são pessoas que nós adoramos e não sabemos, são pessoas que se calhar fizeram-nos coisas extraordinárias e nós não sabemos, e nós a partir do momento em que discriminamos e maltratamos, estamos a perder potencialmente alguém importante ou afastá-lo, e isso também perdemos logo à partida. E depois é essa consciência de que eu também trago às vezes, e aqui é importante que as pessoas depois também têm a ideia que as pessoas escolhem. Não, as pessoas estão a ser elas próprias. E é importante sermos nós próprios para sermos felizes. Trata-se da felicidade acima de tudo. É pensarem, podias ser tu a ter esta característica. Podias ser tu, calhou não ser. Ou calhou de ser outra coisa, não é? E portanto, muitas daquilo que nós somos, nós não escolhemos onde nascemos, a família, o meio socioeconómico da nossa família, o país, para aí dentro. E ter essa noção para desmontar um pouco, isto às vezes é tudo fruto do acaso, como é que eu gostava de me tratassem a mim? E a empatia passa por aí. E depois perceber também que, em termos, eu acho que a maior parte das pessoas querem estar felizes no local de trabalho, e se alguém não está, tem sempre ramificações nos outros. E entre muita coisa que se podia dizer mais sobre isto, penso eu. Pois, era isso que eu ia dizer. Rita, estamos em cima da nossa hora e acho que deixaste aí muitos, mas agora aqui muitas vezes pode fazer parte da nossa família, pode ser o nosso filho, o nosso irmão, sei lá, o nosso pai, o que seja, a mãe. E outra coisa que é no âmbito do trabalho, a perda de talento, não é? E isso é, para mim, são duas coisas. Só deixa-me acrescentar uma coisa, Helena, só para terminar. Ainda no outro dia tivemos uma reunião, acho que posso dizer, com a Fluene, e eu expliquei também isto. Sendo já este o ambiente não necessariamente muito favorável, também quando as pessoas se sentem bem no local de trabalho, valorizam muito mais o tratamento que estão a receber. Não devia ser assim, mas é a verdade. Que o sentimento de pertença e a motivação para dar o seu melhor pela empresa vai ser maior, porque já sabemos perfeitamente que não são todas que o fazem ainda, e que aquele é um local bom para se estar e seguro. E nisso acabam por ter uma mais-valia também em ter políticas que mudam a forma como é a cultura interna nestas temáticas. Claro que sim. Rita, nós gostamos sempre de deixar aqui alguns outputs e 2 ou 3 giveaways para as pessoas sobre aquilo que nós falamos, coisinhas highlights que possas só dentro deste tema, o que é que gostarias de deixar para que estejam atentos e para que quase não vamos ter tempo para questões, mas sim, mas 2 ou 3 tópicos que gostarias de deixar para chamar a atenção para as pessoas estarem despertas. Acima de tudo, é o discurso, às conversas que são tidas, em situações informais e formais, de certo modo também, aqui é um aspecto que eu não falei, ter atenção que as pessoas também têm o seu tempo, e muitas vezes também há aqui a tendência para pressões, e é um desses problemas também, quando começam a haver boatos ou desconfianças, quando alguém não fala nunca da sua vida privada, ou nunca aparece com ninguém, tentarem no sentido também de apoiar as pessoas para elas serem protegidas, também de um outing forçado, que é o que às vezes também acontece, ok? E o que é que eu poderia acrescentar? Porque esta pergunta é difícil, não é? Assim, de repente. Um pouco na realidade desta ótica também, que a maior parte do tempo que passamos é no trabalho, e portanto é uma área da nossa vida muito importante. Há pessoas às vezes que não é a área mais, que preenche mais, mas é uma área onde passamos muitas horas e de facto é importante sentirmos bem lá. Sim. Rita, muito obrigada. Mais uma vez falamos aqui no respeito pela diversidade, pelos outros, de igual forma, e tratarmos as pessoas como elas querem ser tratadas, não é? E obrigada mais uma vez, Filipe, à Happy Conference por trazer para cima da mesa estes temas.
Não sei se ainda vamos abrir aqui, se ainda vamos ter aqui uma outra questão, por mim sim, Se tivermos se questões, acho não, que não é para sim. isso Aqui esticar mais no muito. chat não há, mas se Exato. alguém quiser participar, Exato, ao ligar a câmera e falar também estejam à vontade. sim, sim. Pronto. Enfim, no entretanto, Sim, Rita, muito obrigado pelo contributo, ótimo como sempre, e Helena também Obrigada, obrigado pela moderação. A próxima pílula vai acontecer no próximo dia 2 de maio, vai ser sobre a sensibilização para a deficiência. Normalmente nós temos estado a fazer estes workshops a cada 2 semanas, mas depois vai bater no feriado, então não pode ser, vamos ter no dia 2 de maio desta vez. Vamos falar sobre a sensibilização para a deficiência e esse vai ser o antepenúltimo workshop que vamos ter aqui sobre as pílulas de conhecimento. Bom, se não temos então ninguém aqui com dúvidas, vamos já dar por terminado. Qualquer coisa também esteja à vontade para comunicar connosco por e-mail e vemos em breve. Muito obrigado.